Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Fica aqui o abraço fraterno do Centro Espírita Amaral Ornelas a todos os frequentadores e trabalhadores desta casa. Este intercâmbio de trabalhadores é muito salutar. Próxima sexta estamos esperando a Cristina, será recebida com o mesmo carinho e é sempre muito afetuosa a forma como o Grupo Espírita Fabiano faz contato conosco na pessoa da Maria. Então, para nós é um motivo de alegria estar aqui. Nós nos enriquecemos pessoalmente por esse contato com tantos irmãos de outras casas e sabemos que também essa movimentação de trabalhadores dá vitalidade ao movimento espírita, favorece a unificação da nossa causa. Então é sempre um momento de gratidão a Deus, esse encontro fraterno, encontro de corações. A Maria nos pediu que hoje falássemos aqui da mediunidade no Espiritismo. Nós consideramos muito oportuno que esse tema seja tratado numa reunião pública, porque apesar de o Livro dos Médiuns estar completando 153 anos de publicação, completou no último dia 15 de janeiro, nós ainda temos em torno desse tema muito desconhecimento, de maneira geral e às vezes mesmo entre os frequentadores das casas espíritas. Os médiuns ainda são vistos como pessoas especiais, pessoas que estão fora das leis ordinárias da vida, pessoas com poderes especiais, privilegiadas às vezes na concepção de alguns, revelando que esse assunto precisa realmente ser abordado para um público cada vez mais amplo. Kardec sabia que tratava de um assunto muito delicado quando começou a estudar a relação entre os dois planos da vida, os mecanismos de comunicação entre os dois mundos, as manifestações dos espíritos. E sabia que esse contato também oferecia algumas dificuldades, como no trato de qualquer ciência, no trato com qualquer potência da natureza, também esse exercício da mediunidade poderia trazer dificuldades. E por isso ele escreve o Livro dos Médiuns na introdução, afirmando que tem por objetivo aplainar os caminhos, usando aquela experiência adquirida, da sua experiência, em muitas sessões mediúnicas, para facilitar aqueles que viriam depois, que ingressariam tardiamente na tarefa, mais tardiamente na tarefa. Portanto, esse tema que foi tratado com tanto carinho pelo codificador continua a ser estudado sistematicamente no nosso movimento espírita. Nós temos muitas obras que tratam dessa questão e escolhemos para começar aqui este estudo uma definição bastante simples de Sueli Caldas Schubert, uma trabalhadora espírita encarnada que vem se dedicando ao estudo e à prática da mediunidade já há bastante tempo. Então ela define a mediunidade como a faculdade humana natural que possibilita o indivíduo o intercâmbio com o mundo espiritual, o contato com o mundo espiritual. Bem, que nós podemos compreender como uma faculdade humana. Faculdade é o poder, o meio de fazer alguma coisa, o direito de fazer alguma coisa. E o homem recebe pela natureza diversas faculdades. Nós temos diversas possibilidades. O homem, de uma maneira geral, tem a faculdade de ver, de ouvir, de se expressar, de pensar. São possibilidades que ele tem. Essas possibilidades são do ser espiritual, porque nós vamos lembrar sempre que há um ser pensante que passa alguns períodos encarnado, vestindo um corpo material, mas que em sua essência é um ser imaterial. É o princípio de inteligência ou um princípio da inteligência que se individualizou. Então, Deus criou o princípio inteligente e desse princípio inteligente tiveram origens todos os seres que pensam, todas as inteligências do universo. Os espíritos, na definição que nós encontramos na questão 76 do Livro dos Espíritos, são os seres inteligentes da criação. Então, nós somos seres espirituais. Quando nós ingressamos num corpo material,
Essas nossas possibilidades ficam reduzidas, porque pelo nosso estágio de desenvolvimento espiritual, pelo nosso nível evolutivo, se preferirmos, nós ainda estagiamos em formas materiais muito grosseiras, que impedem as nossas livres manifestações. Em tantos momentos nós gostaríamos de andar, né? Na hora de subir a ladeira, por exemplo, a gente preferia, se a gente pudesse levitar, não era bom? Se a gente pudesse voar, não era bom? Era, a gente não precisava subir a ladeira. Mas a gente tem um corpo que está preso pela lei da gravidade ao solo. E por isso nós precisamos fazer um esforço para deslocar esse corpo material. Então o espírito, para se deslocar do espaço, encontra muito menos resistência. O nosso corpo material nos faz exercer uma força material para o deslocamento. Assim também a nossa capacidade de ver. Nós também não conseguimos ver ilimitadamente. Por exemplo, nós não conseguimos ver todo o centro neste momento. As pessoas estão em diferentes lugares do centro. A nossa visão é uma visão bastante delimitada ou bastante limitada. Há animais que têm uma visão mais precisa que a nossa. No escuro, por exemplo, nós temos dificuldade em enxergar. A nossa audição, ela também é uma audição limitada a uma faixa de decibéis. Abaixo de uma determinada frequência, nós não ouvimos mais. Quem tem animais em casa às vezes se surpreende. A gente sabe que vai chegar alguém porque o animal já ouviu que alguém está chegando. Ele ouve alguém se aproximar antes da nossa capacidade de percepção desse som. Isso também acontece com essa faculdade, outra que nós temos, essa faculdade natural que ela chama de mediunidade. Essa definição está no livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Num outro livro também que tem o objetivo de tratar deste assunto de uma forma bem simples para o público de maneira geral, não para o especialista, aquele que estuda a mediunidade, para o médium propriamente, mas fazer uma abordagem mais ampla, nós temos Mediunidade, tudo o que você precisa saber, do Richard Simonetti. E ele diz que na sua expressão mais simples, a mediunidade é a sensibilidade, a interferência, a influência dos espíritos. Essa é uma faculdade natural, é uma faculdade do ser espiritual. Nós fazemos contato mentalmente uns com os outros, mas quando nós estamos no corpo material, essa faculdade está embotada. A capacidade de ver o mundo dos espíritos, de senti-lo, de ouvi-lo. De uma maneira geral, todos nós temos alguma sensibilidade ao mundo dos espíritos. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se os espíritos influem de alguma maneira nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Os espíritos responderam que muito mais do que nós imaginamos, que eles influenciam a tal ponto que frequentemente são eles que nos dirigem. As nossas ações são conduzidas por vezes pelos desencarnados sem que nós percebamos. Então nós vivemos num mundo de interação permanente. Nós ainda fazemos a ideia do mundo espiritual como uma coisa longe, né? Parece que há aqui um plano material e em algum lugar do espaço o mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo que coexiste, convive com este mundo. Nas nossas reuniões, muito frequentemente, nós nos remetemos mesmo aos desencarnados que estão aqui presentes. Sabemos que este salão tem espíritos que estão aqui ouvindo como encarnados e outros tantos como desencarnados. Há trabalhadores encarnados, trabalhadores desencarnados. Nós estamos aqui em interação. E os espíritos não ficam escondidos nas casas espíritas. Eles estão em toda parte. Então há uma convivência. Disso nós poderíamos deduzir que todos nós somos médiuns? Sim, podemos, de um certo modo, podemos dizer. Todos sentimos, em algum nível, em algum grau, a influência dos espíritos. Mas Kardec prefere reservar este termo, como nós podemos encontrar no item 159 do Livro dos Médiuns,
para aquelas pessoas em quem esta faculdade está bem caracterizada, como ele diz, cujos efeitos se tornam assim muito patentes, muito evidentes. E ele diz também que essa faculdade não se apresenta da mesma forma em todas as criaturas. Há aqueles que têm uma sensibilidade que lhes permitirão ver o mundo espiritual, eles poderão ver aquilo que os nossos olhos comuns não podem enxergar, outros poderão ouvir o que dizem os espíritos, outros podem sentir a sua presença materialmente, alguns, com a sua presença, permitem a execução pelos espíritos de uma série de fenômenos que Kardec chama de manifestações físicas, aquelas que se fazem ouvir, inclusive pelos não médiuns, no termo em estrito senso, né? Então, há fenômenos de materialização, por exemplo, quando o espírito se manifesta e qualquer encarnado pode vê-lo. Não apenas o médium vidente. Há fenômenos bastante comuns à época de Kardec, muito mais comuns, de movimentação de objetos, de ruídos, de pancadas. Então, as manifestações físicas são aquelas que podem ser percebidas no ambiente, de uma maneira geral, por todos os presentes. São variantes de uma mesma faculdade. Nós trouxemos aqui, para lembrarmos que estamos tratando de um fenômeno bastante antigo, né? Porque o título poderia nos sugerir assim: por que mediunidade no espiritismo? Existe mediunidade fora do espiritismo? Sim, quando a gente afirma mediunidade no espiritismo, nós estamos pressupondo que há mediunidade fora do espiritismo. Se ela é uma faculdade humana, como a faculdade de ver, de ouvir, todos os demais sentidos que nós temos, não é? Por isso ela é chamada o sexto sentido, é aquele sentido além dos 5 que nós conhecemos aqui convencionalmente, ligados à nossa forma biológica. Nós temos aí um a mais, um sexto, que permite, além de ver o que todo mundo vê e sentir o que todo mundo sente, perceber algumas impressões que não estão nesse patamar comum das manifestações humanas. Então, alguns têm uma maior sensibilidade. Todos temos alguma, uns mais, outros menos. Nós vamos chamar médios aqueles que têm uma faculdade que pode ser bem caracterizada, como ele disse, com efeitos que podem ser bem notados. Então, voltando a essa construção de pensamento, quando nós estamos falando dessas possibilidades, nós estamos falando da evolução do próprio homem. Assim como nós vemos pela natureza, ouvimos pela natureza, isso faz parte da história do homem. Nós vamos encontrar a comunicação entre os dois planos da vida, os registros dessas comunicações, na história já bastante antiga. Na pré-história existem registros de comunicação com seres que são extracorpóreos, que não têm um corpo material. Então a mediunidade existe desde sempre. No espiritismo, ela ganhou características próprias. Isso nós vamos ver hoje aqui, qual é esse diferencial. Mas Paulo de Tarso, já que começamos hoje com ele, não é? Vamos também voltar a ele e observar aqui algumas afirmações que ele faz sobre esse tema. Uma delas nós vamos encontrar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Escrevendo aos Efésios, ele disse no capítulo 4, 11 a 13. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude do Cristo. Né? Então ele fala dos dons espirituais, ainda outras referências na carta aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, ele faz referência a essas manifestações chamadas por ele de dons espirituais, porque são concessões. Muito frequentemente se pergunta, mas a mediunidade é do corpo ou é do ser espiritual? É do espírito ou está no corpo? Kardec fala da mediunidade como uma faculdade orgânica.
É claro que a capacidade de pôr-se em comunicação com outro ser espiritual é uma faculdade espiritual, é do espírito, é o espírito o ser comunicante. Mas, quando nós estamos encarnados, nós vamos precisar de uma adaptação nesse corpo, para que esse corpo possa perceber essas energias que são mais sutis. Quando nós encarnamos num corpo que por algum problema tem olhos que não nos permitem ver, nós não vemos. O espírito não é cego, ou é? Não é cego. Mas se ele estiver encarnado num corpo cujos olhos estão impedidos de enxergar, ele não enxerga. O mesmo acontece com todas as outras faculdades. Isso também acontece com a mediunidade. Nós, para termos o exercício da mediunidade, precisamos que o sistema nervoso, o Espírito Camilo fala sobre isso no livro Correntezas de Luz, das modificações que são feitas, da preparação que é feita no nosso sistema nervoso, de modo que a aproximação, diante da aproximação de um desencarnado, este sistema nervoso possa perceber, ele possa registrar essas presenças de uma determinada maneira, de acordo com o dom espiritual. Então, é por isso que nós afirmamos no movimento espírita, na doutrina espírita, que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Para nós nos expressarmos no campo da matéria, nós precisamos de um corpo que nos dê essa possibilidade de manifestação. Se nós sofrermos um acidente, ficarmos com as pernas paralisadas, o espírito continua podendo andar no espaço, mas enquanto ele estiver ligado ao corpo, ele não poderá se deslocar, andando com suas próprias pernas. Então, para que o médium possa exercer plenamente essas suas possibilidades, possa exercer a sua mediunidade, ele precisa que o seu sistema nervoso tenha sido programado, planejado para isso. Ora, então a gente se pergunta, né, por que alguns nascem com esse planejamento e outros não? Porque muita gente gostaria de ver, porque quando nós pensamos no mundo espiritual, e quando nós dizemos que gostaríamos de ver o mundo espiritual, nós estamos nos referindo a tudo que é bom, não é? Ver os bons espíritos, ver aqui no ambiente da reunião os trabalhadores desencarnados trabalhando. Nós nos esquecemos de que o mundo espiritual é muito diverso. E há também cenas que nós não gostaríamos de ver, que são muito difíceis de serem digeridas pelos que estamos ainda no trânsito no corpo material. Então, nós nascemos médiuns ou não por características bastante específicas, por tarefas bastante determinadas. O médium, em geral, não é um ser privilegiado, alguém que recebeu poderes extraordinários. Os espíritos nos dizem que, muito frequentemente, os médiuns são espíritos bastante comprometidos diante da lei, que recebem na mediunidade uma oportunidade de um trabalho extra, de uma tarefa adicional, que os ajude a quitar mais brevemente a paz de consciência, os compromissos diante da lei para resgatar a paz de consciência. São espíritos frequentemente endividados. Assim são os médiuns. Então nós vamos ter aquela mediunidade gloriosa, missionária, aqueles expoentes que se traduzem para nós no Chico Xavier, no Divaldo Franco, na Ivone do Amaral Pereira, que ainda assim, mesmo numa tarefa grandiosa, experimentaram muitas dificuldades. Quem estudou, teve a oportunidade de estudar, de ler as obras de Ivone Pereira, especialmente o Recordações da Mediunidade, Devação do Invisível, em que ela fala em primeira pessoa da sua experiência como médium, das suas dificuldades como médium, sabe que desde o início ela experimentou uma mediunidade muito dolorosa, porque a mediunidade foi o recurso da misericórdia divina para que ela pudesse quitar os compromissos que ela tinha conhecida.
Então, as dores intensas que ela sentia dos desencarnados, ela sofria as suas dores. Às vezes, até chegar à próxima reunião do centro, ela passava a semana inteira convivendo com aquele desencarnado, sentindo-lhe a presença. Muito frequentemente, durante o sono, ela continuava em trabalho de esclarecimento espiritual junto aos desencarnados, trazendo impressões bastante sofridas, bastante dolorosas. No Recordações da Mediunidade, ela fala de uma forma até triste de algum modo, que ela não teve um único dia de felicidade sobre a Terra. Foi uma vida de muita luta, uma mediunidade expiatória que ela soube engrandecer e dignificar, né? Assim também a mediunidade do Chico Xavier, porque nós ficamos às vezes com inveja de ter assim uma assessoria pessoal, né? Um personal igual o Emmanuel, não é? Que vem dar aquele conselho na hora exata, que vem impedir a bobagem que a gente tem vontade de fazer. Mas nesse momento nós agimos como a mãe de Tiago e João quando procurou Jesus. Ela queria, como toda mãe faz os filhos às vezes pagarem micos, né? Como dizem os meninos, mãe, não me envergonha, mãe, por favor. Os meninos dizem isso, porque mãe acha que vai ajudar e passa do limite muitas vezes. Então ela vai lá perguntar a Jesus se no reino, quando o reino chegasse, se ela podia botar um filho à direita e um filho à esquerda, né? Podia já colocá-los numa boa posição no reino. E Jesus pergunta para ela se eles teriam condições de beber do cálice que eles beberiam, que ele beberia. E ela respondeu que sim, claro que sim, né? De fato, tempos depois também eles, Tiago e João, deram o seu testemunho pessoal e beberam o cálice com o Cristo. Mas um cálice, né, nós sabemos, amargo. Viveram com ele as lutas. E Jesus ainda disse mais: eles podem até beber comigo do cálice, mas quanto ao lugar deles no reino dos céus, isso não me pertence. Isso é com Deus. O Pai é que disponibiliza, dispõe das posições depois dessa vida. Vejamos a humildade de Jesus, hein? A gente vive querendo arrumar alguém lá para nos proteger no mundo espiritual, arrumar um cantinho numa colônia, não é? Nem Jesus fez promessas sobre a nossa vida futura, dizendo que só Deus sabe do lugar que cada um de nós ocupará depois desta vida. Então nós vivemos essa nossa existência pensando naquilo que nós gostaríamos de receber, mas pensando na vida do Chico Xavier, qual foi a sua contrapartida, né? O que ele ofereceu à vida para receber da vida a proteção de Emmanuel. Vamos pensar o quanto deve ser difícil viver sob a vigilância severa de Emmanuel, que nem quando chacoalha o avião pode gritar com todo mundo, porque Emmanuel pede para ele morrer com educação, não é? Divaldo fala, vocês não sabem o que é viver sob a tutela de uma monja, os rigores. Então, esses que recebem do alto grandes incumbências na área mediúnica precisam também ofertar de si muito. Esse muito que nós não estamos prontos, na maioria das vezes, a oferecer. Então, Jesus pensa assim: o que pode oferecer cada um? E cada um de nós, dentro das suas possibilidades, vai servir vinculado mais ou menos diretamente à atividade mediúnica. Alguns teremos de chorar as lágrimas dos desencarnados. Quem tem a feliz oportunidade de participar das tarefas mediúnicas sabe do quanto de dor, de sofrimento, de angústia que os médiuns experimentamos, mas também das grandes alegrias do coração, quando os vemos consolados, amparados. Linda tarefa do trabalho espiritual. Então a mediunidade vai se revelando nas suas nuances, nas suas diferentes modalidades, dependendo das necessidades de cada um de nós. Então, os médiuns não são seres, porque as pessoas perguntam, não é? Você é médium? Você participa da mesa mediúnica? Então pergunta, por favor, né? As pessoas acham que é assim, um acesso direto com o mundo espiritual. Quero falar hoje com... Nem Chico fazia isso, né? O recado dele sempre, o telefone toca de lá para cá. Bom, mas eu queria muito ser médium. O que eu posso fazer? Dá para virar médium ou tem que nascer médium? As duas coisas. Em geral, ela nasce espontaneamente. Em algumas pessoas, de uma forma mansa, bastante branda,
uma percepção aqui, outra percepção ali, o registro de uma presença. Em outras pessoas ela aparece de uma forma violenta, provocando perturbações. Isso também vai variar dentro do contexto reencarnatório de cada um, dentro das necessidades que cada um tem e do maior grau de equilíbrio ou desequilíbrio da criatura. Um equilíbrio fisiológico, muitas vezes. Se não está funcionando também tudo bem no corpo, por vezes essas aproximações ajudam a desarmonizar o que já não está funcionando plenamente. E quem não é médium, pode tentar virar médium? Pode. Kardec diz que é melhor que busque-se a espontaneidade. É melhor que brote. Mas se alguém quiser treinar, que treine por um tempo. Se a pessoa está lá, nas sessões, as casas espíritas chamam de desenvolvimento mediúnico ou, mais recentemente, educação mediúnica, educação da mediunidade. Se alguém deseja, né, desenvolver a faculdade, está frequentando as tais reuniões e depois de um tempo nada acontece, é hora de desistir. Kardec também escreveu sobre isso no item 218. Ele diz assim: se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Então, se não nos for possível esse contato direto, então a gente vai se servir de outros médiuns para fazerem este intercâmbio. Mas por que não pode ficar tentando a vida inteira? Qual é o inconveniente que isso pode proporcionar, ocasionar? Uma predisposição que leve a pessoa a um quadro irreal em que conteúdos da sua própria mente surjam como se fossem conteúdos dos espíritos. Como isso é possível? É possível porque aí na nossa casa mental, como chama o André Luiz, existe um mundo enorme e desconhecido que ele chama no livro No Mundo Maior de subconsciente. Ele chama do porão. Se a nossa casa mental fosse uma casa de 3 andares, esse primeiro patamar seria o do subconsciente, do nosso passado espiritual, dos registros das experiências que todos trazemos como seres milenários que nós somos. Então o médium fica ali tentando manifestar alguém ou alguma coisa. Então emerge esse conteúdo que é dele, de uma outra personalidade, que é dele, que está nele, uma vivência antiga. Este fenômeno foi estudado por muitas pessoas e Alexander Aksakov, um russo, nomeou esse fenômeno animismo. Foi ele que cunhou esse termo. Animismo é aquilo que vem da ânima, da alma, da própria pessoa. Mas isto, houve uma época no movimento espírita, no século passado, na metade do século passado, mais ou menos, em que muitas pessoas temiam o desenvolvimento da mediunidade por medo do tal animismo. Porque quando nós estamos iniciando, nós temos dúvidas se aquele conteúdo é nosso mesmo ou se aquele conteúdo é de um desencarnado. Porque hoje, no atual estágio de desenvolvimento da mediunidade, a maioria de nós não perde a consciência do fenômeno, do que acontece. Nós vamos dando passividade, como dizemos, ou vamos permitindo que aquele desencarnado fale por nós, se utilize do nosso aparato mental, físico, para se manifestar, para trazer a sua mensagem, para dialogar com os encarnados. Então, no início, ficam muitas dúvidas. Esse conteúdo é meu? Então, André Luiz diz que isso não deve servir como um obstáculo para o desenvolvimento da mediunidade. O grupo experiente vai saber lidar com isso. Essa preocupação não deve ser a do médium. O médium deve comunicar, deixando emergir os conteúdos que venham à sua mente. A equipe de apoio, de dirigentes, de esclarecedores é que vai, com o passar do tempo, conhecendo aquele médium. E vai vendo que depois de um tempo, depois de mais um tempo e depois de mais um tempo, elas são repetitivas, elas têm mais ou menos o mesmo padrão, elas têm mais ou menos o mesmo vocabulário. Os indícios vão sendo reunidos
E então vai se chegando à conclusão que aqueles conteúdos são do próprio médium. Isso não desmerece o médium, porque animismo não é mistificação. Tem um monte de gente que fica com medo, né? E se eu estiver mistificando? A mistificação é deliberada, é consciente. É quando eu quero enganar, é quando eu finjo que estou dando passividade a alguém, às vezes para falar umas coisas para o grupo que sou eu que quero dizer e não tenho coragem. Aí eu digo que é o mentor da casa, né? Vem aquele conteúdo e começa a falar. Um grupo experiente, atento, com uma mediunidade bem conduzida, vai saber identificar. E o outro médium não vai se sentir desqualificado. Porque o médium que oferece resistência à crítica é, em geral, segundo Kardec, um médium obsidiado. Todos nós precisamos ter a humildade, a dignidade para admitir que qualquer um de nós pode dar passividade aos maus espíritos, às más ideias. Quem de nós pode dizer que nunca sofre a influência dos maus espíritos? Vamos lembrar de Jesus dialogando com Pedro, quando ele pergunta: que dizem os homens que eu sou? E aí cada um vai arriscando, vai dizendo, alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele diz: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A conversa prossegue. Jesus começa a orientar os discípulos, dizendo que está chegando a hora da sua partida. E Pedro diz: não, Senhor, nada disso. Isso não vai acontecer contigo. O que Jesus diz a ele? Afasta-te de mim, Satanás. Ué, como é que pode? Ao mesmo tempo, porta-voz do alto, porta-voz das trevas, assim caminha a humanidade. Nós não temos uma continuidade de pensamentos elevados que nos permita manter, sintonia só com o alto. A maioria de nós tem uma vibração assim, mais presa ao mundo material, na horizontalidade, nas coisas do cotidiano, nas preocupações do dia a dia. São os pensamentos comuns da nossa vida. Hoje eu vou sair daqui, quando chegar vou ter que pegar a carne, botar no congelador, que a moça amanhã vai, aí vai te fazer a comida. E aí quando eu sair do trabalho, faixa de simples manutenção da individualidade, como o André Luiz chama no Mecanismos da Mediunidade, quando ele estuda as ondas de pensamento. Ondas longas dos nossos pensamentos comuns. Ele diz que em alguns momentos nós conseguimos alterar esse padrão. Momentos de atenção, de concentração, de oração, meditação. Então nós elevamos a frequência das nossas ondas. E existem estados alterados que ele diz que são produzidos em circunstâncias muito específicas, das dores indizíveis. Eu adoro essa expressão. Eu acho essa expressão muito feliz, porque há dores que são indizíveis mesmo. Impossíveis de serem traduzidas, não é? O que a gente diz para uma mãe que acabou de perder o seu filho? A gente não tem nada para dizer, é indizível. A dor dela e a nossa diante dela. Então ele diz que nesses estados das dores extremas, ou quando nós estamos com aquelas súplicas do fundo da alma, que o sofrimento nos faz projetar ao alto, nós atingimos um nível diferenciado, um padrão diferenciado nas nossas ondas mentais. E isso tem um alto potencial transformador. É por isso que as experiências de sofrimento muitas vezes são aquelas que são utilizadas pelo alto para a nossa transformação espiritual. Que nesses momentos há um processo que nós desconhecemos plenamente, mas que é um processo de natureza física, de uma produção de energia diferenciada pela nossa casa mental, pelo impulso emocional, a base que dá origem a esse processo mental. Então, nesses momentos, nós conseguimos esse contato com o alto, mas a maioria de nós vive nesse padrão costumeiro. A gente não sai do centro cheio de boas intenções? Quase sempre, né? A gente faz aquelas promessas. Poxa vida, a mensagem falou da fé, estou precisando mesmo de fé. Aí vem a dificuldade de perguntar, não sei, será? Acho que eu não vou mais lá no centro não, está resolvendo nada. Está adiantando nada. Aquele centro é fraco. Acho que eu preciso ir a outro centro. Eu tenho uma amiga no trabalho, ela é muito católica, mas é católica mesmo.
E nós convivemos assim muito intimamente. Ela me fala sobre a homilia, eu partilho com ela das palestras, é uma convivência muito amorosa. E em certas ocasiões, quando as coisas ficam muito difíceis lá na escola, eu digo assim, eu vou levar o nome do fulano. Não, Ângela, no seu centro não adianta. Nesse caso, só matando um bode. É assim que ela diz, né? Esses casos, isso é porque ele é católico. Esse caso não é para o seu centro, Ângela. Esse centro é leve, né? Porque as pessoas acham que para ser assim poderoso tem que ter alguma coisa de material, muito visível, né? Nós vivemos uma experiência com uma jovem que por esses caminhos da vida nos acompanha há muito tempo na vida espiritual. Ela foi minha aluna quando tinha 6 anos, depois com 7 anos, depois com 8 anos, foi crescendo assim, filha de amigos, e chegou na adolescência num processo de possessão obsessiva, clássica, aqueles que a gente estuda no livro, dizem assim, não é possível, isso não existe mais, isso só tinha no tempo de Kardec. Existe. Aqueles casos clássicos de ficar transtornada, de ficar transfigurada. E muita gente dizia isso, porque a mãe resolveu levar à casa espírita, pediu socorro, pediu ajuda, nós começamos a levar ao Amaral Ornelas, os atendimentos, e as pessoas diziam, isso não é para esse tipo de centro. Ela ouvia, a mãe ouvia. E isso precisa ser de outra casa, porque isso é um trabalho mais forte, é muito espiritualizado. O espiritismo é muito espiritualizado, precisa de uma coisa mais material. E hoje, quando a vemos na Comerge, evangelizadora, aprovada no vestibular, nós podemos afirmar que o Senhor dispõe de recursos inimagináveis, pedindo emprestadas as palavras de Joana de Ângeles. Porque o processo é mente a mente. Não foi fácil, não foi de um dia para o outro. Ela está há 5 anos, acabou de receber a alta do tratamento espiritual. Durante 5 anos, ela compareceu quinzenalmente ao tratamento espiritual. Toda semana para tomar o passe. Ainda bem que ela perseverou, não é? Então, esse trabalho, esse intercâmbio que vai se dando entre os dois planos da vida, tem características próprias no espiritismo. Porque Kardec estudou o fenômeno e compreende que a base do fenômeno é mental. É mente que se liga à mente. Todo o restante da expressão material do fenômeno é decorrente disso. Então, nós vamos atuar nas mentes que estão em interação. Nós não precisamos tratar mediunicamente nesta ou naquela outra religião por ser mais ou menos potente, porque a potência é a potência do ser espiritual. Então, aquele que deseja trabalhar como médium, que trajeto precisa percorrer na casa espírita? Primeiro, estudar a doutrina espírita. Kardec é muito enfático ao falar dos perigos da mediunidade. Ângela, pode ser perigoso? Pode ser perigoso. A energia elétrica faz bem? Faz, né? Como é que a gente sofre aí quando acaba a luz? A gente diz, como a gente vai dormir? Que não dá para ligar um fresquinho, não vai ter um ventinho. Olha todos os benefícios que a gente tem. Mas se uma pessoa não especializada mexe lá no transformador, o que vai acontecer? Pode ser perigoso? Pode. Porque nós estamos lidando com uma energia poderosa. E a mediunidade é essa potência espiritual. E para ser bem conduzida, ela precisa de um conhecimento especializado. Essa é a diferença da mediunidade no espiritismo. O fenômeno precisa de uma preparação para acontecer. E quando a pessoa está nesses casos emergenciais, em que a manifestação vai se dando, ela não tem que ir logo para a mesa trabalhar? Não. Ela precisa passar por um período de reajustamento, na terapia pelo passe. Ela vai estudar a mediunidade para que ela possa assumir o comando da sua faculdade. Porque o médium espírita, o médium que trabalha numa casa espírita, ele é senhor do fenômeno. Não é ele o responsável. Senhor não quer dizer que tudo se deve a ele. Porque nós sabemos que qualquer recurso dispensado à terra vem do alto. Nós não dispomos de nada. Não há nada que nós tenhamos que nós possamos dizer, isso eu tenho porque é meu. Tudo nós temos por concessão divina. Com a mediunidade não é diferente. Mas o médium precisa ser senhor do fenômeno. Ele não pode deixar o espírito se manifestar, falar o que quer, fazer o que quer, se manifestar como quer. Porque está
sendo naquele momento o instrumento educativo do desencarnado. O desencarnado vai usar emprestado o corpo, mas o corpo está sob a responsabilidade do médium. Então o médium espírita vai passar por um período de preparação, ele vai conhecer o que acontece com ele quando ele está em transe. Todos esses processos de que nós estamos falando aqui de uma forma assim bem genérica, bem ampla, ele vai estudar mais detalhadamente. Ele precisa saber o que acontece na hora da psicografia. Ele precisa saber o que acontece na hora da psicofonia. Ele precisa saber como agir quando o espírito, numa reunião mediúnica, se comportar desta ou daquela maneira. Então nós temos um manual, podemos dizer, esse era o objetivo. A palavra manual ficou um pouco desgastada, como se fosse um material, numa visão assim mais reducionista, né? Mas Kardec tinha por objetivo dar instruções de como nós nos devemos conduzir no trato com os espíritos. Esse é o objetivo. Então o livro dos médiuns é leitura obrigatória, de estudo obrigatório para o médium. E tem gente que diz assim: ah, mas é difícil ser médium na casa espírita, porque você tem que estudar 1 ano, 2 anos, primeiro é o livro dos espíritos, depois vai para o livro lá e não acaba nunca mais, e até entrar lá no centro, na mesa, né? Porque as pessoas têm uma curiosidade enorme. Se elas entrassem e vissem que só tem mesmo uma mesa e umas cadeirinhas, não tem nada na sala, né? Demais. É uma sala bastante simples. Quanto mais simples, melhor, segundo André Luiz. Uma mesinha de madeira, né? Mas a pessoa quer entrar para o trabalho mediúnico. Todo esse tempo dela de preparação na casa espírita é um tempo providencial. Porque é preciso que haja entre o grupo mediúnico uma homogeneidade de pensamentos, de sentimentos. Quando um grupo mediúnico não se dá bem, as chances do trabalho ser mal sucedido são muito grandes. É preciso ter estima, confiança, parceria, compreender que naquele momento é uma equipe que se forma e isso leva tempo. Então tem uns que vão ficando pelo caminho. Que bom que eles ficaram pelo caminho, né? Porque depois que entra no trabalho espiritual é difícil também a gente retirar o companheiro, dizer para o companheiro: olha, você não está em condições de permanecer aqui. Então as casas precisam ser exigentes mesmo, fazer uma avaliação bastante cuidadosa, porque é um trabalho melindroso. Nós deixamos qualquer pessoa entrar num centro cirúrgico? Não. A gente diz assim: ah, mas o que importa é a pessoa ter boa vontade. Boa vontade é importante, mas não é tudo. No outro dia me perguntaram numa determinada situação, não é? Você preferia ser operada por um cirurgião super competente que sabe o que está fazendo, mas que tem um temperamento horrível, ou você prefere o bonzinho que não sabe muita coisa, né? A gente quer quem domina a técnica, quem saiba o que está fazendo. O médium não pode ser responsável, ele precisa saber o que está fazendo. É por isso que a mediunidade no espiritismo não é pública, né? Quem são os desencarnados? Somos nós quando não estamos no corpo. Quando o desencarnado vem conversar conosco na reunião mediúnica, via de regra ele está em profundo estado de sofrimento. Quem de nós gostaria assim de se ver exposto publicamente com as suas dores, com os seus dramas? São reuniões privativas para tratar de assuntos que são delicados, da intimidade daquele ser espiritual. E aquele precisa ser um momento vivido com todo respeito. Então é por isso que a mediunidade no espiritismo tem características que são diferentes da mediunidade que nós encontramos em outros núcleos religiosos. Quando a gente pensa em outros núcleos, a gente em geral pensa na Umbanda, no Candomblé, mas a mediunidade está lá na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, nas manifestações do Espírito Santo, nas curas milagrosas. Quem são os santos da Igreja Católica? São aqueles que tiveram ou manifestaram fatos, né? Deram origem a fatos considerados milagrosos. Os que tinham visões, os que tinham sonhos proféticos, os que tinham o dom de curar, médiuns. Chico Xavier só não vai virar santo porque não era católico. Porque se ele fosse católico ia ter um monte de gente querendo beatificar, canonizar. É porque ele não é católico, não é? São aqueles que têm a sua expressão da mediunidade, mas que vão permanecer ligados a outras filiações religiosas, porque Deus há de se manifestar para todos, em toda parte. E é por isso que Kardec disse que o movimento do espiritismo jamais poderia retroagir.
Porque a mensagem espírita ela não está confinada a um grupo, a um país, a um lugar do planeta. Essa mensagem chega a todos, de diferentes formas. Então, quem deseja ser médium deve prestar atenção àqueles sintomas que surgem. Quais são os indícios? Como é que eu posso saber como é que a mediunidade aflora? Existem livros que falam, esses aqui, da Sueli Caldas, do Richard Simonetti, eles trazem algumas características, mas nós sempre somos muito reticentes de divulgá-las, porque ao lado dessas características, por exemplo, formigamento nas mãos, nos braços, isso é comum ao médium psicógrafo, mas também pode ser uma hérnia de disco. Aí a pessoa fica com a mão formigando, diz, eu vou psicografar, não é? Então primeiro ela tem que ir ao médico. Doeu a cabeça, antes de saber que é uma influência, tem que tomar o passe. Tem, mas se hoje a cabeça dói, amanhã a cabeça dói e depois de amanhã a cabeça dói, nós vamos primeiro ao médico saber se está tudo bem com a saúde. Porque há sintomas, por exemplo, a tontura é um sintoma comum quando a mediunidade surge. Mas tontura tem tanta origem também orgânica, ela é sintoma de tantos desajustes no corpo físico. Então, primeiro, nós vamos cuidar do equipamento físico. Mas aí a gente vai ao médico. Está tudo bem, as taxas estão ótimas, está tudo certo. E coisas estranhas estão acontecendo comigo, então eu vou conversar lá no atendimento fraterno. Às vezes as pessoas acham que estão vendo coisas diferentes. Alterações visuais são comuns em tumores cerebrais, em quadros de enxaqueca. Então a pessoa acha que está vendo coisas do mundo espiritual. Então nós não podemos ser levianos. E as casas mal preparadas, mal conduzidas, induzem pessoas a erros da maior gravidade nesse sentido. E mesmo que alguém seja médium, se está num momento de desequilíbrio em que a sua faculdade está se manifestando de uma forma muito perturbadora, porque nenhum médium deve ficar vendo o espírito de manhã, de tarde, de noite, quando entra no quarto, quando entra na cozinha, né? Eu conheci um jovem que ele não conseguia mais comer carne, porque a mãe tirava a carne para descongelar. Toda vez que ele entrava na cozinha, ele via desencarnados ali, tentando utilizar a energia vital do sangue que estava ali. Nunca mais ele comeu carne, ele ficou apavorado, não é? Então o médium que vai educando a sua faculdade, ele vai exercendo a sua mediunidade mais serenamente, ele vai conduzindo a sua mediunidade de uma forma serena. Não quer dizer que um dia ele não vai poder ser médium se ele está hoje desajustado, porque se Jesus for esperar regular todos os nossos botõezinhos, né, vai ficar sem trabalhador por aí, né? Adoro a mensagem Construção do Reino de Deus, do livro Nascente de Bênçãos. Toda vez que eu leio, eu digo, é por isso que Jesus me aceitou aqui. Porque essa mensagem da Joana fala que quando nós pensamos nas tarefas do Senhor, nós sempre traçamos um perfil do que nós consideramos um trabalhador de Jesus. Tem um perfil ideal do trabalhador de Jesus. Mas quando a gente frequenta os grupos religiosos, muitas vezes a gente vê pessoas trabalhando que não se adequam àquele perfil. Elas estão mal-humoradas, elas são irritadas, elas não tratam bem o público, elas às vezes são descorteses, são difíceis no trabalho, na casa. É aquele trabalhador que sempre dá problema, sempre tem confusão com ele, não é? A Joana lembra que isso é normal, que realmente existe gente muito melhor capacitada por aí na vida, mas que não deseja servir a Jesus. Elas teriam ótimos recursos de intelectualidade para emprestar a causa, elas teriam recursos morais a oferecer, mas elas não desejam trabalhar, porque elas estão nas lidas da vida, cuidando da família, e a Joana diz que a gente não pode julgá-las, elas têm o direito de escolher. Então Jesus aceita aqueles trabalhadores que se dispõem, que não são os melhores, mas que são aqueles que se apresentam para a tarefa. E eles vão tentando aproveitar e qualificar esse grupo, porque eles também não desistem de nós. Eles nos aceitam aqui, mas mandam os recados todos, né? Para a gente se melhorar, para a gente estudar, para a gente se tornar brando, para a gente se tornar humilde. Eles continuam trabalhando conosco. Esse grupo mas hoje todo mundo fala em capacitação, formação, em serviço. Os espíritos já fazem isso há muito tempo conosco, né? Nós estamos sempre assim, num processo de formação, porque nós somos criaturas precárias, imperfeitas. Então a mediunidade é esse terreno muito fértil, que pode dar flores, que pode dar muitos frutos e trazer benefícios para tantas criaturas.
Companheiros, o que nós aprendemos pela mediunidade gloriosa do Chico Xavier? Vamos pensar assim, uma coleção. Ele podia ter psicografado, vamos imaginar assim, só a série André Luiz. Tanto que a gente já teria aprendido, não é? Ou ele poderia ficar só com os históricos do Emmanuel, os romances históricos do Emmanuel. O que é aquilo ali? As pérolas. Vamos pensar só no Paulo Estevão? Já não era pouca coisa, não é? Mas não, mais de 400. Divaldo Franco, quanto a gente tem aprendido com a Joana, quanto ela nos tem ajudado a compreender os mecanismos psicológicos que nos levam a nos comportar desta ou daquela maneira para encontrarmos recursos para mudar. Então nós recebemos da mediunidade doces frutos. E por isso nós agradecemos tanto a Deus pela doutrina dos espíritos, porque ela institucionalizou, ela formalizou esse contato de uma forma séria, digna, sem leviandade, sem precipitação, com muito cuidado. O codificador sempre foi muito cuidadoso. O livro Viagem Espírita fala dos discursos que ele fez em Lyon, em Bordeaux, o que ele escreveu na Revista Espírita aos espíritas. Como Kardec era cuidadoso, zeloso por essa doutrina. E agradecemos então a esse codificador pelo tanto que ele permitiu que nós conhecêssemos do mundo espiritual. Agradecemos a todos os espíritos que têm renovado os convites para a nossa transformação. Agradecemos o dom desta vida e agradecemos a vocês pela paciência e pela atenção. Muita paz.